Conversas com Binder é um podcast de entrevistas, bate-papo e informação. Aqui, o jornalista Ângelo Binder recebe artistas, famosos, comunicadores, empresários, políticos e pessoas com ótimas histórias para contar. De segunda a sexta, sempre com um episódio para o seu dia ou noite, a qualquer hora, em qualquer lugar. O Conversas com Binder também conta com séries fixas, como a Conexão Brasil-Estados Unidos, com o publicitário Horácio Coutinho, direto da Califórnia, além do bate-papo sobre a história e curiosidades das novelas e filmes clássicos com o cineasta Luffy Stephan. O Conversas com Binder dedica uma parte importante da sua programação ao esporte, saúde e qualidade de vida. Ouça o podcast Conversas com Binder no aplicativo de sua preferência ou ainda no site comandonews.com.br. Olá, tudo bem? Mais uma edição de Conversas com Binder e hoje vamos falar sobre tecnologia, leis. É verdade, vamos falar sobre a LGPD. O que significa a LGPD? Como é que ela funciona na prática? É a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que agora chega com o objetivo de proteger a liberdade e a privacidade dos consumidores e dos cidadãos. Ela foi criada em 2018 e ela demanda que as empresas e órgãos públicos mudem a forma de coletar, armazenar e usar os dados das pessoas, ou seja, terá impactos significativos nas áreas jurídica, administrativa e de segurança da informação das companhias. E para isso, sobre esse assunto, eu converso com a doutora Isabela Riquer-Curi. Doutora Isabela, primeiramente, obrigado por ter topado conversar comigo. Como é que como é que a doutora analisa essa questão, como é que tem sido tratada essa questão dessa lei da privacidade dos dados pessoais? Ângelo, as empresas estão bastante preocupadas com tudo que será necessário para modificar seu dia a dia, porque muda realmente muita coisa. Essa lei veio para ficar a nível mundial. Já tem essa lei a União Europeia, Argentina, Uruguai, vários estados dos Estados Unidos, Japão, que foi precursor. A LGPD muda o dia a dia das empresas e mudará até mesmo a estrutura de organização de muitas delas. Pequena, média ou grande, seja a empresa individual ou uma sociedade anônima, complexa, as que não tiverem um ótimo nível de organização corporativa, no sentido de cargos bem definidos, alçadas de responsabilidade e tarefas bem definidas, perceberão o quanto isso é essencial para poderem dar o correto atendimento à lei no dia a dia. As alterações a serem feitas nas empresas dependerão diretamente de como a empresa já se comporta diante dos dados que capta digitalmente e via documento físico. Isso se refere a tudo o que a empresa faz em seu dia a dia, por exemplo, recebimento e descarte de currículos de candidatos a empregos, dados dos fornecedores que circulam em sistemas e papéis, planilhas, os mesmos dados para os clientes, mailing para marketing, agendas de contatos em celulares, computadores, dados bancários de todas essas pessoas. Tudo isso precisa agora de um mapeamento que pode ser realizado por uma pessoa ou um comitê, que recomendo que a empresa crie o quanto antes. Algumas coisas iniciais podem e até devem ser feitas dentro de casa, da própria empresa. A contratação de assessoria será inevitável em algum momento. As empresas já estão contratando assessoria completa, com área de tecnologia, marketing e especialistas em mudança de cultura interna. Saem na frente essas empresas, porque elas vão ter menos custo no momento final e vão estar em conformidade com a lei de forma mais rápida e mais segura. Eu lembro que a doutora Isabela, ela é advogada, e está muito por dentro dessa lei que vai sendo implementada aqui no Brasil e que vai mudar muito para as pequenas e grandes empresas. Eu pergunto assim, doutora, qual que é o primeiro passo, os principais passos para as empresas se adequarem à lei? O primeiro passo é o mapeamento sobre como os dados físicos e digitais são captados,
o que é feito com eles depois disso e como são descartados. A empresa precisa analisar urgentemente se tem pessoas internas capazes de saber como fazer esse mapeamento. A forma correta depende de a pessoa compreender tecnicamente a LGPD. E a partir disso, ou contratar uma assessoria que envolva tecnologia e direito juntos para fazer o mapeamento e todos os passos seguintes, ou a empresa nomeia a pessoa interna que tem o entendimento correto da lei para liderar esse mapeamento dentro da empresa. Existe ainda uma terceira opção, mais acessível para um primeiro momento, que é realizar internamente o mapeamento, mas com o apoio externo da consultoria. Isso é bem mais seguro. A partir do mapeamento, é feito um diagnóstico que demonstra o que está sendo feito no dia a dia da empresa e o que está irregular sob o ponto de vista da LGPD e das demais leis que já têm em vigor de proteção de dados. No diagnóstico, o especialista aponta quais as prioridades de mudança. Não tenha dúvida de que a quantidade de mudanças é grande. Por exemplo, num case nosso, a empresa tem pelo menos 100 pontos para mudar numa análise inicial. Então, o especialista indica em quais pontos a empresa precisa agir primeiro, por ordem de prioridade, de acordo com a gravidade do risco, e quais passos a empresa deve dar para realizar as modificações de uma forma menos traumática para ela. E aí o especialista pode ele mesmo fazer a implementação dessas mudanças, ou ele pode orientar cada setor da empresa a fazer essas mudanças de acordo com a realidade de cada um deles. E a doutora comentou que existem outras leis que complementam, né? Que umas complementam essa proteção de dados, outras fazem algumas outras coisas para que se chegue a essa proteção maior dos dados dos consumidores. Por que essa lei veio agora? O que ela traz de novo em relação às outras para essa proteção de dados ser mais eficaz ainda? A LGPD, Ângelo, vem para se unir a outras leis já existentes, mas que não foram assim tão debatidas, porque não geraram uma mudança tão drástica, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo. Vou ser mais prática. A lei veio para proteger o direito que as pessoas têm de ninguém saber os seus dados, a menos que a pessoa o permita. Dados como número de conta bancária, CPF, saldo em conta corrente, saldo em investimentos, o estado civil, o sexo, a religião, números de telefone, endereços, fotos. Também a lei vem, junto com essas outras, para controlar melhor a captação e o tratamento indiscriminado de tudo que as pessoas fazem na internet. Por exemplo, quando pesquisa por uma determinada roupa para comprar e depois as pessoas ficam recebendo várias ofertas de roupas similares indiscriminadamente em tudo que clicam para outros assuntos na internet, não é mesmo? Isso acontece com todo mundo. Até agora há pouco, as pessoas não tinham percebido o quanto isso invade sua privacidade. A empolgação com a novidade de tudo que a internet oferece fez com que as pessoas navegassem explorando sem pensar nos seus direitos. E fez também com que as empresas do Brasil e do mundo também explorassem todas as possibilidades e oportunidades a partir disso. Como acontece com todas as situações da vida em sociedade, a novidade traz oportunidades e traz problemas. É necessário observar primeiro como que a sociedade vai agir para depois regular as imperfeições. Agora, então, as pessoas estão aprendendo que são titulares de dados e que esses dados são direitos que podem ser cedidos ou não, gratuitamente ou não, vendidos mediante pagamento ou não. É verdade, doutora. A gente compra um produto na internet, né? Ou ameaça comprar, digo assim, começa a pesquisar e começam a aparecer várias ofertas, várias coisas. É bastante... Agora, eu acho até bastante agressivo, até chega a ser invasivo em algumas situações, e a gente se dá conta de que isso ali tem uma barreira, né? Que a internet ainda não está sabendo construir, e essa lei acho que justamente vem por conta disso. E também eu estava até imaginando nos serviços, por exemplo, telemarketing, que a gente passa os nossos dados
para alguma empresa, né, para poder fazer algum serviço. Como garantir, né, que esse dado que a gente passa vai estar seguro, vai ficar realmente ali naquele sistema apenas, não vai para outro lugar? Realmente, essa captação de dados pode acontecer até mesmo numa ligação ou naquelas respostas robotizadas via aplicativos. A lei é bastante clara sobre a existência de fiscalização. Essa fiscalização, por enquanto, já pode ser feita por órgãos de proteção e defesa do consumidor, associações que estão sendo criadas no Brasil afora para a proteção dos titulares de dados e principalmente pelas pessoas que agora sabem que são titulares de dados. O titular de dado já pode, hoje mesmo, enviar um e-mail para a empresa pedindo informações sobre como seus dados estão arquivados, se tiverem algum tipo de tratamento, qual é o tratamento, se foram descartados os dados e como foram descartados. A empresa já está obrigada a responder ao pedido em 15 dias, sob pena de multas e penalidades da lei, mas essas multas e penalidades só entram em vigor em agosto de 2021. Acaba que agora é um treino. A partir das informações que a empresa vai dar para o titular, e já tem que cumprir o prazo desde agora, esse titular pode revogar consentimentos que ele possa ter dado quanto aos seus dados, sem nem mesmo ter percebido que estava fazendo isso. Por exemplo, o titular pode querer revogar o consentimento que deu no passado e começar novamente do zero a relação dele com aquela empresa. Agora sim, sabendo o que está sendo feito e o que ele realmente aceita ou não que seja feito com o seu dado. Descumprimentos por parte da empresa já podem e já estão sendo objeto de disputas judiciais em ações com liminares proibindo o uso do dado, proibindo o tratamento do dado, determinando providências específicas quanto ao descarte, com multas diárias, ou com pedidos de indenização por uso indevido, irregular, por escape de dados. Doutora Isabela, o que seria o escape de dados, então, para as pessoas entenderem? O escape de dados acontece quando um dado que somente a empresa precisaria ter para se relacionar com o titular, mas acaba cedendo a terceiros ou terceiros acabam captando por falta de cuidados da empresa. O dado acaba caindo nas redes públicas e outras empresas ou pessoas têm acesso a ele. Quando a Agência Nacional de Proteção de Dados estiver estruturada e na ativa, caberá a ela a fiscalização e impor as penalidades. Também, e a lei já prevê multas de até 50 milhões de reais para cada tipo de irregularidade praticada pela empresa. Desde agora, a Agência Nacional de Proteção de Dados, tão logo seja nomeado seu diretor-presidente, já vai poder pedir para as empresas relatórios analíticos de sua postura em relação a dados. São relatórios detalhados previstos na lei. Agora vamos pensar o seguinte, doutora, nesses casos assim, até do escape, por exemplo, né, dos dados que a doutora citou, como é que a empresa se protege nesses casos, já que ali são dados do consumidor e tal, né, e a gente está falando dos dados pessoais ali, mas como é que a empresa se protege para evitar que isso de fato aconteça? A empresa se protege demonstrando que fez as modificações ou pelo menos já começou a fazer em nível avançado, demonstrando também o que já mudou para respeitar os direitos dos titulares de dados, de acordo com as leis. Pode ainda demonstrar que as providências que ela está tomando para se alinhar com a lei estão dentro do que o mercado de tecnologia oferece, de acordo com os custos viáveis para a capacidade da empresa. Afinal, é impossível uma blindagem de dados em termos de tecnologia. Mas, quanto a documentos físicos, é possível sim uma blindagem total. Então, nesses casos, a empresa precisa realmente se agilizar. Se a empresa não demonstrar o que fez e o que está fazendo e está a seu alcance, e que tem um cronograma curto e efetivo para alcançar tudo que a lei exige, poderá ser processada pelo titular, multada e pagará indenizações. Também, certamente, ela vai ter sua imagem abalada no mercado. Isso prejudica as empresas porque dificulta investimentos,
aumenta seus riscos, aumenta até mesmo o preço dos seus seguros empresariais.